Salve, salve vocês, meus alunos do Teófilo Rezende. Estamos aqui dando início a um trabalho que, bom, nós já demos início a esse trabalho no começo do ano presencialmente. Neste momento de pandemia, nós estamos fazendo esse trabalho via videoaulas, enfim, e eu gostaria de trabalhar com vocês, propor algumas atividades para vocês dentro da nossa programação. Eu sou Fernando Gaspareto, vocês, meus alunos, já me conhecem. Eu tenho feito um trabalho junto ao Teófilo Rezende, trabalhando com vocês estratégias de aprendizagem e estudo. Uma das minhas prerrogativas, vamos dizer assim, uma das minhas linhas de pensamento e que eu aplico no tratamento, no treinamento com os alunos, é justamente aprender é algo natural. Aprender é algo que faz parte da vida. O estudo não deveria ser algo totalmente formal e chato ou entediante. Pelo contrário, estudar é uma das coisas mais prazerosas que o ser humano conhece na vida. Ah, Fernando, eu não conheço isso daí não, eu não sei, eu não tenho prazer, eu não gosto de estudar, não gosto de ler. Eu sempre falo para os meus alunos que quem não gosta de estudar ou ler é porque talvez esteja fazendo isso com a motivação errada ou então está precisando aprender estratégias ideais de estudo. Porque quando você faz alguma coisa sem ter resultados, de uma maneira errada ou sem uma estratégia, por exemplo, eu costumo brincar com os alunos, eu tive que desmontar um guarda-roupa, eu tenho um guarda-roupa aqui na minha casa que eu já desmontei 2 vezes, desmontei e montei. A primeira vez que eu desmontei, eu fiz sem estratégia nenhuma, eu não pensei na verdade antes, desmontei quando eu mudei de residência e eu fui montar, eu não tinha, era um guarda-roupa grande, é um guarda-roupa grande de 8 portas, alto, quase até o teto, e eu não tinha bolado nenhuma estratégia, pensado em nenhum plano de quando eu fosse montar ele novamente. Não tirei fotos, não organizei as peças, não etiquetei nada. E aí quando eu fui montar, eu levei quase um dia inteiro fazendo isso, mais de 8 horas montando o guarda-roupa. Quando eu tive que fazer uma nova desmontagem e montagem, uma segunda vez, isso eu já falei, não, não vou cometer o mesmo erro, vou ter estratégia. Tirei foto do guarda-roupa com as portas fechadas, depois tirei foto do guarda-roupa com as portas abertas, para eu saber exatamente o que estava em qual parte, onde é que ficavam as gavetas, onde é que ficavam aqueles ganchos, né, para pendurar roupa, onde é que ficava tudo. Etiquetei para poder ter uma ordem da onde da onde eu comecei a desmontar, montar para eu poder seguir a mesma ordem. Depois etiquetei as portas para saber que porta que ficava em qual parte. Enfim, eu tive estratégia. Hoje, quando você estuda ou lê e tal sem estratégia nenhuma, é possível que talvez você não tenha o melhor dos resultados. E se você se esforça bastante para ler ou estudar alguma coisa, mas não entende, quando vai fazer uma prova não se dá bem, não vai bem na prova, você se sente desmotivado, você fica triste. E isso, obviamente, que não dá prazer pra gente. Agora, se você aprende a trabalhar o conteúdo e aprender com estratégia, isso passa a te dar prazer, porque aprender é uma coisa que traz prazer para o ser humano. Agora, deixa eu só falar para você algumas coisas, porque quando a gente fala de estudo, eu quero até intitular essa aula de formas divertidas de aprender e estudar. Quando a gente pensa em estudo, a gente pensa o quê? Em ir para a escola. Muitos de vocês, acredito que todos vocês, meus alunos que estudam no Teófilo Rezende, vocês todos estudam pela manhã. Ou seja, acordar bastante cedo, às vezes tem gente que gosta de dormir mais tarde, então aí tem que acordar cedo, acaba dormindo pouco. Tem gente que não gosta. Eu gosto de acordar cedo, mas tem gente que não gosta de acordar cedo de jeito nenhum. E aí tem um tempo todo que se passa na escola. E aí quando você está na escola, o mais divertido é brincar do que ficar em sala de aula ouvindo uma aula ou lendo livros. Gente, até tudo isso, se você tem estratégia, o tempo que você passa em sala de aula é um tempo que é muito bem aproveitado e você tem prazer também nisso. Você assiste uma aula da maneira correta. Nós vamos ter aula a partir nos nossos próximos encontros, você terá aula de como deve fazer para aproveitar bem uma aula. Enfim, a questão é, quando se pensa em estudo, você pensa em escola e depois quando você chega em casa e tem que... Agora está todo mundo em casa, mas aí quando você chega em casa e tem as tarefas de casa e tem que estudar em casa para uma prova e tem que ficar em cima dos livros ou fazer tarefa de casa. Gente, tudo isso faz parte do estudo. É um sistema que foi criado
para que a gente pudesse aprender com certa velocidade as informações que são consideradas importantes na nossa sociedade e pelo nosso sistema educacional. Agora, eu vou dizer para você que nós podemos aprender o tempo inteiro e de formas extremamente divertidas. Por exemplo, eu posso aprender conversando, batendo papo com alguém, mas eu tenho que ter, entenda que a sua mente tem que estar focada nisso. Você tem que entender com a sua mente que ao conversar com alguém, essa pessoa tem, todo mundo tem uma visão peculiar de mundo, uma visão muito específica de mundo. E o que ela, a maneira como ela vê o mundo e as conversas que eu vou ter com um amigo, com uma pessoa mais velha, com meu pai, com minha mãe, com um tio, com um avô, com um amigo do meu pai que é profissional, que é um médico, sei lá. Esses bate-papos que de repente podem surgir no dia a dia, eu sei que eu posso conversar, fazer perguntas e essa pessoa pode me transmitir informações que eu vou aprender e isso vai me servir para a vida. Um bate-papo pode ser um tempo de aprendizagem e estudo. Uma viagem pode ser um tempo de aprendizagem e estudo. Quando você viaja para um lugar e não pensa apenas em, sei lá, em se divertir no sentido, brincar na piscina, etc., você pode também usar parte do tempo para o que eu tenho aqui à minha volta que pode me ensinar alguma coisa. As pessoas à minha volta, a natureza à minha volta. De repente, numa cidade que você vai, você tem museus, você tem um aquário, você tem tantas coisas que podem ser divertidas e trazer também conteúdo de aprendizagem para você e de uma maneira extremamente prazerosa. Ouvir uma música pode ser algo que me traz também, além de estímulo ao meu raciocínio, à minha memória, porque, por exemplo, música e atividades artísticas, elas estimulam o nosso cérebro. E se o meu cérebro está estimulado, eu aprendo com muito mais facilidade. Então, tudo isso conta nesse processo. Agora, pensa o seguinte, filmes, por exemplo. Poxa, eu posso aprender assistindo filmes, séries, até mesmo com o Netflix eu tenho coisas. Eu tenho no Netflix muitos documentários, e não precisaria ser só documentário, porque filmes também podem me trazer. Só para você ter uma ideia, a gente, para encerrar esta aula rápida com vocês, vocês sabem que eu gosto muito do Oscar, né, que eu acompanho. Eu memorizei os ganhadores do Oscar de todos os tempos, eu tenho isso de cabeça. E agora em 2020, nós tivemos alguns filmes indicados, alguns deles vocês podem até ver, outros tem que conversar com o pai, se você pode assistir de repente com o pai, tem que ver a classificação indicativa do filme. Porém, nós tivemos aqui, por exemplo, um filme chamado 1917, que particularmente é um filme de guerra, mas é um filme muito bonito, muito tocante. E esse filme, por exemplo, ele retrata um período, uma situação específica durante a Primeira Guerra. Gente, Primeira Guerra Mundial é história. Conhecer a Primeira Guerra, o quanto que isso influenciou o mundo, enfim, isso traz para nós todos conhecimento que é capaz de transformar a nossa vida, de nos transformar a nossa percepção de mundo, nos ajudar a entender certas coisas no mundo como são hoje, porque o que acontece na história, na verdade, quando a gente vai entendendo a história, a gente começa a entender por que nós pensamos do jeito que pensamos, por que agimos do jeito que agimos, por que a nossa cultura é como é. A história, os acontecimentos históricos, eles proporcionam isso para todos nós. Então, poxa, mas eu posso aprender história ao invés de só ler um livro da escola? Eu posso também aprender história assistindo um filme? Sim! E 1917 é um filme que conta um trecho, uma situação específica. É uma história muito tocante, verídica, de uma situação ocorrida num ataque de uma tropa inglesa à França, a uma situação da França que estava ocupada pelos alemães. E é uma forma muito bacana de aprender. Ford versus Ferrari foi um dos filmes que foi indicado também ao Oscar de melhor filme. Ford versus Ferrari conta uma história verdadeira de quando aí é uma outra situação interessante. Ford e Ferrari são marcas de carro. E a Ford, na época da história, a Ford não fazia carros de corrida, fazia só carros populares, carros para uso das pessoas, né? E eles queriam se destacar e fazer um marketing diferente, e eles decidiram construir um carro que também tivesse um motor forte o suficiente para que eles pudessem ter um carro para disputar com a Ferrari, que era a grande campeã da maioria dos circuitos de corrida de carro, das competições de corrida. E aí você tem uma história muito legal que conta sobre isso, uma história divertida. O Coringa, que muitos de vocês já ouviram falar, talvez alguém até tenha assistido, conta uma história que não é verídica, é baseada nos quadrinhos,
mas que até mesmo pelos psicólogos que assistiram o filme, traz uma história bastante forte, muito forte. Então, por isso que nem todos ainda não é, de repente, recomendável para você assistir ainda, mas forte no sentido de emocionalmente falando, fala da realidade de uma pessoa muito sofrida. E o que que o sofrimento, se a pessoa não souber lidar com o sofrimento, o que que isso pode causar à vida da pessoa e até transformá-la, de repente, numa vilã. Então, mesmo de um filme ficcional, você pode aprender coisas sobre como a mente funciona, como nós devemos lidar com as nossas emoções, como trabalhar tudo isso. E por aí vai. Tem vários filmes. O Irlandês, por exemplo, que também é uma parte de uma história que conta a história de máfia americana, do envolvimento de um político bastante influente, que é o Jimmy Hoffa, que era um cara que envolvido com máfia também, mas que era um sindicalista americano que sumiu misteriosamente. O pessoal acredita, ninguém nunca achou o corpo, mas acreditam que ele tenha sido morto pela máfia. Conta um pouco a história dele, é um filme bastante longo, mas é uma parte da história também norte-americana e que tem influência no mundo. Parasita, que foi o filme que ganhou o Oscar de uma maneira totalmente histórica esse ano, que é um filme coreano. Qual é interessante de você ver, por exemplo, assistir filmes de outras culturas? Porque você abre a tua mente para entender que as pessoas, mesmo que em cerne a essência do ser humano é a mesma, nós todos somos seres humanos, há diferentes culturas e isso é um conhecimento bastante útil para todos nós, bastante importante para nós entendermos como é que o mundo funciona, como é que são as coisas no mundo. As culturas diferentes. Quando você começa, por exemplo, ter contato com a cultura coreana e começa a observar o que é diferente lá, como eles veem a vida, os costumes que ele tem, isso abre a nossa mente, parece que o nosso mundinho, que parecia tão pequeno, ele se amplia, ele se torna muito maior. E você percebe que você faz parte de um mundo global, de uma sociedade que em cada cultura, em cada país, tem as suas próprias características. E isso é muito legal. E vou dizer para você, aprender dessa forma dá muito prazer, é muito prazeroso, é muito legal. Eu tenho várias dicas de filmes italianos, franceses, espanhóis, argentinos, chilenos, que, ó, chileno, argentino, tá mais por aqui, que você pode assistir e vai trazer para você um conhecimento que vai abrir a sua mente, vai ampliar e vai fazer com você ter o desejo de aprender muito mais do que você tem aprendido até hoje. Olha, a minha aula de hoje é essa. Eu queria dar essa explicação para vocês de como estudar e aprender pode e deve ser algo natural e algo extremamente divertido de se fazer. Fique atento à nossa programação. Essa aula, eu vou colocar o link, vocês vão receber essa videoaula pelo aplicativo, mas também eu vou colocar na nossa sala, no nosso Google Classroom, na nossa sala de aula do Google. Eu peço a vocês que, conforme a orientação que eu vou mandar por escrito, que vocês façam as atividades propostas. Neste momento aqui eu gostaria de propor uma coisa, minha atividade para essa semana. Que você me diga qual foi o último filme que você assistiu e que lição, baseado nessa aula, que lição você pode aprender, ou você aprendeu, agora focando a sua mente nisso, que lição você pode tirar desse último filme que você assistiu? Tá bom? E eu quero que você me conte qual é esse filme, e se é um filme que conta uma história inventada ou se é um filme que conta uma história verídica. E aí me diz uma coisa, se o último filme que você assistiu não é uma história verídica, quer dizer, baseada em fatos reais, você se lembra de algum filme que você tenha assistido que foi baseado numa história verdadeira e que você aprendeu sobre essa história assistindo o filme? Caso você não consiga se lembrar disso, converse com seu pai, com a sua mãe e pergunte a eles, pai, mãe, vocês lembram? Me ajuda a lembrar de algum filme que nós assistimos, todos nós, inclusive eu, e que contava uma história verdadeira de alguém que realmente existiu e contava a história dessa pessoa. E aí você vai escrever no mural da nossa sala de aula e a gente vai conversar a respeito. Combinado? Deus abençoe você, torcendo para que esse período da pandemia tudo se resolva e que uma solução para tudo isso chegue logo e para que nós possamos estar juntos em breve, pessoalmente, para aprender um pouquinho mais a respeito da vida, a respeito da nossa mente, a respeito de estudo, tá bom? Fique atento, nos conversamos na nossa sala de aula e nos vemos na nossa próxima videoaula.